E aí pessoal, Little Tom novamente aqui com um vídeo sobre quadrinhos, principalmente do Homem-Aranha, né? Eu queria ter feito esse vídeo antes, mas ainda não tinha terminado de ler a saga do Aranha e de comparar aqui com o Homem-Aranha, né? Do número 15 da Abril Jovem. Então algumas das histórias que estão aqui, você já tinha encontrado, né? Muitos anos atrás, uns 30 anos atrás aqui. Certo? Então já vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, que eu sempre esqueço. Perdoe aí minha bagunça, mas é minha mesinha de trabalho e eu resolvi falar sobre essa edição aqui. Então vamos lá, é uma edição que está bem bonita. Tem uma introdução aqui do Danny O'Neil. Eu até esperava mais dessa introdução, mas ela é bem inútil. Se tiver alguma coisa útil aqui, é isso. Esse finalzinho aqui. Mas também fala sobre o Danny O'Neil e outros que fizeram essa edição aqui no final, né? Então talvez seja desnecessário aquilo ali. Ou sendo um embromation mesmo, talvez seguindo o esquema americano, né? Já que essa introdução foi escrita pelo O'Neil, né? Com certeza ela saiu lá em algum tipo de encadernação do Aranha. Mas tá bem bonita. O preço de capa dela é R$ 39,90. Agora, nessa época que eu tô gravando, já tá no número 3. Eu consegui pegar o 1 e o 2, o 3 ainda não. Não sei direito quando foi que saiu, mas a gente já esperava fazer um bom tempo essa fase do Roger Stern, né? E não são todas dele as histórias, certo? Mas é a introdução do cara aqui no mundo do Homem-Aranha e ele plantou algumas coisas interessantes, né? Esse personagem aqui, por exemplo, o Roderick Kingsley, pelo que eu entendi, ele foi introduzido aqui nessa história, né? E mais na frente esse personagem vai ter uma grande importância. Aqui você tem também o desenhista Mike Zeck, que nesse momento aqui ele está com um desenho ainda bem fraquinho. Mike Zeck melhorou muito, muito mesmo com o passar dos anos. Foi ele que desenhou, por exemplo, as Guerras Secretas, né? Ele desenhou também a Última Caçada de Kraven. Então ele tem história com o Aranha, né, e outros personagens da Marvel. É um capista também muito capaz. E aí você vê ele aqui no início, bem tímido, um desenho mais estranho, né, mais fraquinho em comparação com o que eu já conhecia dele. Nessa primeira história aqui, o Aranha enfrenta uma tal de Belladonna, e aí ela usa um gás aqui para atacá-lo e tal. E eles estão tentando prejudicar o Roderick Kingsley, né, os vilões aí da história, a Belladonna e o grupo dela. Essa próxima história aqui, ela tem nessa edição número 15 do Aranha, é a história que abre a edição número 15 aqui, com o Jonah Jameson aqui, escrita pelo Roger Stern também e desenhada pelo John Byrne. Então, tem vários desenhistas diferentes aqui. Aí você vê um pouco aqui da cor brasileira da época, né? Imagino que eles recebiam as páginas todas em preto e branco e aí o colorido era refeito aqui, né? Aí eles podiam mexer nas letras também. Ó. Você nota que o texto da Abril é bem menos texto, é mais enxuto. Também pelo formato, né? Formatinho. Ficar com coisa demais para ler é um negócio chato, né? É uma das coisas que eu não gosto nessas reedições de material antigo, é porque aumentou a quantidade de recordatórios. E a não ser que o recordatório acrescente de verdade alguma coisa ao texto, muitas vezes eu acho ele redundante, desnecessário, chato de ler. Eu acho que as imagens, né, e os balões de texto e de pensamento eles já explicam bastante bem. A não ser, né, que se trate de algo que o personagem não pode expressar. Aí sim eu acho que o recordatório é interessante. Se não, ele para mim é totalmente dispensável. Mas é difícil você ver uma página sem. Essa daqui tem 2, essa daqui só tem 1, né? Então nessa história aqui, o vilão é um cientista maluco, o Jonas Harrow. Ele é um cara que está usando um raio mental aqui para enlouquecer as pessoas, né, e torná-las agressivas. Uma coisa que eu achei legal foram as cores mesmo dessa edição, porque comparando com essa aqui do Aranha, e foi uma das primeiras edições do Aranha que eu tive na vida, eu estava andando no centro com a minha mãe, pedi para ela comprar para mim. Achei até um pouco caro na época. Talvez eu já tivesse alguma mínima noção do preço dos quadrinhos, eu já comprava quadrinhos, né? Mas você vê que a cor é bem fraquinha, né? Talvez pelo tempo que se passou, né? Essa cor aqui dessa edição é bem viva, então ela deve ter sido restaurada digitalmente e tal. Aí o Vegeta ali, o que é que tu quer, Vegeta? Sai daí. Então vamos lá. Depois você tem a história que eles escolheram
a capa, né, para ser a dessa edição. Eu acho uma capa meio fraquinha, acho que tinha capas melhores aqui para eles colocarem. Mas esse fundo verde, né, com o aranha aí todo azul e vermelho, chama a atenção. Esse daqui foi desenhado pelo Steve Leialoha, uma história escrita pelo Marvel Wolfman. Então você vê, não é só do Roger Stern. O desenho do Leialoha aqui ainda tá mais fraco do que o desenho do Mike Zeck. Aí, quem sou eu para falar do desenho dos outros, né? Mas a gente não pode deixar de perceber, né? Mas pelo menos no Aranha ele tentava dar uma caprichada a mais. Termina aqui no Abutre. E aqui entra uma desenhista que eu acho que eu nunca tinha visto o material dela. Mas ela é famosa na Marvel, a Mary Severin. Né? Se não me engano é ela e o irmão. Os dois fizeram carreira aí nos quadrinhos. A capa até que é legal, a capa não é dela. Tem a assinatura aqui, Alan Weiss. Não conheço esse desenhista. Então essa daqui já dá uma melhorada na arte, mas até o momento o grande destaque é realmente o John, né? John Byrne. Um dos Johns a desenhar esta edição aqui, vai ter outro mais na frente. Aí você entra aqui com o Aranha contra o Mesmero, que é outra história que tem nessa Aranha 15 aqui. Essa daqui tem um desenho do Jim Mooney, se eu não me engano. James Mooney, que é um dos profissionais mais antigos a trabalhar com Homem-Aranha. Que eu já vi. Essa edição pequena aqui, fazer um pequeno adendo sobre ela. Tem essa historinha aqui do Casar. Eu conheci o personagem aqui. E essa história eu tenho um carinho por ela. Li na infância, é uma história que trata aqui do amigo do Casar, o Zabu. E eu gosto muito de gato. Aí mostra a história onde tem um tigre de dentes de sabre que tá raivoso, atacando as pessoas onde o Casar mora. E o pessoal fica desconfiado que seja o Zabu. No final das contas, claro que não era ele. Mas ainda assim achei uma história legal, bem emotiva. Tem de leitores. Pronto, chegou na história aqui do Aranha contra o Mesmero. Né? Essa capa eu acho mais interessante do que a capa que botaram, né? Mas talvez por o Aranha não estar em tanto destaque. Na capa outra lá com o Abutre, o Aranha estava como vítima e não como herói. Então pode ter tido diversos motivos, né, para escolher essa capa da edição brasileira. Aqui o cartazinho de circo. Aranha contra o Mesmero, você vê a diferença de cores. Historiazinha simples, o Aranha vai ver um show do Mesmero, que era um vilão dos X-Men, e aqui ele tá tipo tentando se regenerar. Ele vai com essa lourinha, a Debbie Whitman, que era a pessoa com quem ele estava saindo na época, ou tentando, né? Sempre os namoros dele dão errado. E aí ele não consegue assistir o show direito com ela e tal, deixa ela na mão. E fica naquela coisa, né? Se arrependendo e tentando voltar atrás, consertar os erros dele, nem sempre funciona. Aí tem essa história do Cobra, essa não tem lá na Aranha 15. Esse Cobra eu já tinha visto ele uma vez ou duas, né? Achei uma historiazinha muito, assim, nada. Desnecessária essa história aqui, foi só mesmo encheção de linguiça. Roger Stern com Mike Zeck, mesma equipe da primeira história. Aqui eu já achei que o Zeck deu uma melhoradinha suave em relação à primeira. E novamente eles usam gás contra o Homem-Aranha em certo momento. Você vê aqui que o Aranha do Zeck até que é legal. Outras coisas dele que ainda acho que estava estranho, estava fraco, mas com o tempo ele melhorou. Tem esse personagem aqui também, o Chris Keating. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que ele tenha estreado aqui nessa história. Se alguém souber de verdade essa informação aí, me corrija, me ajude. Esse Chris Keating também lá bem na frente mesmo, ele vai ter alguma importância nas histórias do Aranha. Por último, a gente vai ver a história Fusão. Essa Fusão, ela tem uma importância também legal aqui, que é a estreia do Romitinha. Não a estreia dele nos desenhos da Marvel, ele já vinha desenhando antes. Aqui no final, nos extras, onde fala dos autores, né? Você tem aqui essa parte do Romita Jr., fala sobre o que ele fez na Marvel antes. Ele fez Homem de Ferro, fez outras coisas, né? Não só o Aranha, mas essa foi a primeira história do Aranha desenhada por ele. E o que eu notei comparando as duas foi que a Abril fez um pequeno corte aqui. Ela tirou uma página, se eu não me engano. Eu só percebi a retirada de uma única página. E foi um corte que eu achei assim bom. Um corte legal.
que não precisava dessa página, né? Na história ela fica mais ágil sem essa página que a Abril cortou. É uma bobagem, um detalhe de nada. Mas eu acho que ficou melhor com o corte. Deixa eu mostrar logo o final dessa aqui, versão da Abril, né? Aí a gente volta lá para a versão atual. Próximas atrações Marvel, é interessante ver. Propagandinha da DC ali, ó, no traço do Garcia Lopes, muito bonito. Essa aranha aqui saiu em setembro de 84. E aqui no final você tem 2 páginas do dicionário Marvel, que eu acho que ele já deve ter sido atualizado no mínimo uma vez. Então você tem aqui o Mistério, que era a história dele na época, e o Niño Sem Namor, né, o namor, antes de ter essa história aí do menino sem amor do filme do Wakanda Forever, né. Propagandinha de videogame aí, videogamezão da época. Super Game VG, um clone, né, do Atari, o Atari clone. Então tá aqui a historinha do Fusão, desenhada pelo Romitinha, a estreia dele como desenhista do Aranha. História sobre 2 irmãos, que são tipo uns anões aqui, que um é cientista e o outro é zelador, e eles trabalham no mesmo lugar. Aí aquelas experiências malucas onde eles acabam se fundindo e virando um ser que rouba a energia das coisas. E aí o Aranha tem que dar um jeito na situação, né? Resolver o problema e salvar todo mundo. Aqui, essa foi a página cortada. Essa página aqui não tem na história da Abril. Daqui dessa parte onde o Aranha está procurando o Fusão na cidade, já pulo direto para essa cena aqui na ponte onde o Aranha encontra o Fusão. Então essa página aqui, a Abril considerou que não era importante e eu concordo com a Abril. Isso aqui não acrescenta porra nenhuma na história. Nada. A única coisa que talvez acrescente, eu acho que esse aqui era o Romitinha se representando. Não tenho certeza. Por umas fotos que a gente vê dos artistas hoje em dia, né? Já vi a imagem dele assim, com cabelo, com bigode e tudo. Eu achei parecido ele. Imagino que ele se autorretratou aqui. Então, historinha do Fusão, historinha divertida, interessante. Nada demais, porém. Aqui a capa, né? Sem as cores. É legal você ver assim em preto e branco, porque como eles usam muito o nanquim, né? Para fazer os meio tons aqui, ó. Para dar a impressão de sombra e tudo, ó. A cor, ela tira um pouco disso. Então eu acho interessante você poder ver também a arte do cara assim, né? Se você pegar aqui pro início, tá aqui a versão colorida, certo? Muito bonita. Mas a cor, esse azul escuro, por exemplo, ele esconde um pouco esses detalhes do traçado, das achuras e tal. Tem aqui no braço, ó. Tem aqui na virilha. Claro, os dois efeitos são legais, tanto preto e branco quanto colorido. E aí terminou a história, eles comentam aqui sobre um aranha com uma banda, que vai ter alguma coisa a ver com a história da próxima edição. Isso aqui também tem a ver com a história da próxima edição. Talvez eles colocaram isso aqui como encheção de linguiça para fechar os cadernos de páginas. Ou então, para dar um incentivo, né? Leitor, compra número 2. Aqui tem biografias de todo mundo que trabalhou na edição. Uns nomes grandes, famosos aí. Os destaques aqui: Danny O'Neill, Romitinha, John Byrne, Frank Miller, David Michelinie. Hoje em dia eu sei que o nome deles pronuncia assim. Jim Mooney, Jim Shooter, o próprio Roger Stern, o autor principal aqui da edição, né? Marv Wolfman. Então essa é a saga do Homem-Aranha número 1. Depois, não sei quando, que eu tiver terminado de ler a 2, eu trago para vocês também. Valeu, gente. Leirotão ficando por aqui. Espero que vocês tenham achado interessante. Novamente eu peço, curta, compartilhe, comente. Diga aí se você achou essa edição interessante. Eu achei meio fraca para uma número 1, sou bem sincero. Gosto muito do Aranha, mas eu fiquei na dúvida qual edição eu vou ficar. Vou ficar com essa aqui ou eu vou ficar com a da Abril? No fim das contas, por algumas vantagens de cor, a questão do formato, papel, eu vou acabar ficando com essa aqui mesmo, e a outra provavelmente vai ou para a banquinha do Little ou então para a mão do meu sobrinho. Mas é isso, galera. Até a próxima. Falou!